Minha avó sempre me dizia algo que, na época, soava como uma superstição boba. Ela me fez prometer que eu nunca, sob nenhuma circunstância, aceitaria flores de uma mulher de véu preto no cemitério. Quando eu perguntava o motivo, ela baixava a voz, olhava para os lados e sussurrava: "Porque os mortos não dão presentes, minha neta. Eles fazem trocas." Eu sorria, achava graça, mas a seriedade em seu olhar ficava gravada na minha mente. Anos depois, eu entenderia o terror por trás daquelas palavras. Tudo começou numa tarde cinzenta de outono. Eu estava visitando o túmulo do meu pai, como fazia todo mês. O silêncio do cemitério era quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as lápides antigas. Foi então que eu a vi. Perto do túmulo do meu pai, havia uma mulher, completamente vestida de preto. Um vestido longo e antigo, luvas e um véu espesso que cobria seu rosto, ocultando qualquer traço de identidade. Ela se movia com uma lentidão quase hipnótica, colocando rosas brancas, uma por uma, sobre um jazigo coberto de musgo. Seus gestos eram tão graciosos, tão cheios de uma tristeza silenciosa, que me senti compelida a falar. "São lindas as flores", eu disse, mais para quebrar o silêncio pesado do que qualquer outra coisa. Minha voz pareceu alta demais naquele lugar. A mulher parou. Lentamente, ela se virou na minha direção. Através do véu translúcido, eu não conseguia ver seus olhos, sua boca, nada. Era apenas um borrão pálido, uma sugestão de rosto. "Aceita uma?" ela perguntou. A voz era um sussurro rouco, arrastado, como folhas secas sendo pisadas. "Para seu pai." Meu coração deu um pulo. Naquele exato momento, o aviso da minha avó ecoou na minha cabeça, tão claro como se ela estivesse ali do meu lado. Mas olhei para a mulher, para a rosa branca e imaculada que ela me estendia, e me senti ridícula. Era só uma senhora de luto, tentando ser gentil. Recusar seria uma grosseria. "Claro, muito obrigada", respondi, forçando um sorriso. Quando meus dedos tocaram a rosa, um calafrio percorreu meu braço. A flor estava gelada, mas não era o frio da umidade do ar. Era um frio anormal, penetrante, como se tivesse acabado de sair de um congelador. Eu a coloquei no vaso de bronze do túmulo do meu pai e fui embora. Mas uma sensação estranha de desconforto me acompanhou por todo o caminho de volta para casa, como uma sombra que eu não conseguia despistar. Naquela noite, o pesadelo começou. Foi um sonho tão vívido que parecia mais real que a minha própria cama. Eu estava de volta ao cemitério, mas algo estava errado. As lápides de pedra, antes gastas pelo tempo, pareciam novas, polidas, e as datas de falecimento gravadas nelas eram de anos que ainda não haviam chegado. 2025, 2030, 2042. E eu estava cavando freneticamente com as minhas próprias mãos. A terra era fria e úmida, minhas unhas se quebravam, meus dedos sangravam, mas eu não conseguia parar. Havia uma urgência desesperada, uma necessidade de enterrar algo. Quando finalmente olhei para o que eu segurava, o que eu estava tentando esconder sob a terra, um grito ficou preso na minha garganta. Era o meu próprio rosto, olhos arregalados de terror, uma expressão de agonia sem fim. Acordei gritando, o suor frio escorrendo pela minha testa. Olhei para as minhas mãos. Estavam limpas, mas a sensação da terra ainda estava lá. Os sonhos se repetiram noite após noite, cada vez mais intensos, cada vez mais reais. Toda noite eu cavava. Toda noite eu enterrava uma versão diferente de mim mesma. Uma Laura mais velha, uma Laura ferida, uma Laura que chorava silenciosamente. E toda manhã eu acordava um pouco mais cansada, mais pálida, com uma exaustão que café nenhum conseguia curar. E o detalhe mais perturbador: sempre havia uma fina camada de terra inexplicável debaixo das minhas unhas. Eu esfregava, lavava, mas na manhã seguinte, lá estava ela de novo. Depois de uma semana de tormento, eu não aguentava mais. Precisava de respostas. Voltei ao cemitério, o coração batendo forte contra as costelas. Eu precisava encontrar aquela mulher. Procurei por todo o lugar, mas não havia sinal dela.
Então, me lembrei do jazigo onde ela havia deixado as flores. Fui até lá. Era uma tumba antiga, quase esquecida. A placa de identificação estava coberta de musgo e sujeira. Com as mãos trêmulas comecei a limpar. As letras foram surgindo. Helena Marques, 1889-1924. Faleceu em trabalho de parto junto com sua filha natimorta. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Mas não foi isso que me paralisou de medo. Sobre a tumba havia dezenas de flores frescas, idênticas à que eu havia recebido. E presa a cada uma delas, um pequeno cartão amarelado, com a caligrafia elegante e antiga. Peguei o primeiro. Ana Paula. Aceitou a rosa em 15/03/1998. Peguei outro. Marcela Santos. Aceitou a rosa em 22/07/2003. E mais um. Camila Ferreira. Aceitou a rosa em 04/11/2011. Eram dezenas de cartões, dezenas de nomes de mulheres, dezenas de datas. Com o estômago revirado, corri para a administração do cemitério e pedi para ver os registros. Meu sangue gelou. Cada mulher cujo nome estava nos cartões, cada uma que havia aceitado uma rosa de Helena, havia morrido exatamente um mês após a data escrita no cartão. Todas eram jovens, todas em circunstâncias bizarras e inexplicáveis. E o mais aterrorizante, todas foram encontradas enterradas, mas não em covas. Foram encontradas dentro de paredes recém-lacradas, sob pisos de concreto que tinham acabado de ser despejados, dentro de túmulos que já estavam ocupados há décadas. Seus corpos foram encontrados em lugares impossíveis. Com a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular, eu olhei a data em que aceitei a rosa. Havia sido há exatos 28 dias. 2 dias. Eu só tinha mais 2 dias. O desespero tomou conta de mim. Passei as horas seguintes pesquisando freneticamente sobre Helena Marques. Encontrei uma lenda local, uma história macabra contada em voz baixa pelos moradores mais antigos da cidade. Helena havia sido enterrada viva. Ela entrou em trabalho de parto prematuro, desmaiou e foi dada como morta. A família, desesperada, implorou aos coveiros que reabrissem o caixão, dizendo que ela podia estar viva. Mas os coveiros, supersticiosos e com medo de uma maldição, se recusaram. A lenda diz que Helena deu à luz dentro do caixão, e que tanto ela quanto sua filha morreram sufocadas, presas a 7 palmos de terra. Mas a história não terminava aí. Havia relatos antigos de gerações passadas, de que às vezes, durante a noite, gritos podiam ser ouvidos vindo do túmulo de Helena. Gritos de uma mulher em agonia e o choro inconsolável de um bebê recém-nascido. Faltavam 2 dias. Eu não dormia, não comia. Me tranquei em casa, fechei todas as janelas, empurrei móveis contra a porta. Sabia que era inútil. As outras também devem ter tentado se esconder. Na 29ª noite, a noite antes do fim, acordei subitamente. Mas eu não conseguia me mover. Meu corpo estava pesado, paralisado. Era paralisia do sono. Meu cérebro tentou me tranquilizar. Mas então, meus olhos se ajustaram à escuridão do quarto. E eu a vi. No canto, perto da janela, a figura da mulher de véu preto estava de pé. Ela não estava parada. Balançava algo gentilmente em seus braços. Um pequeno embrulho, envolto em trapos sujos e ensanguentados. E então eu ouvi o choro fraco, abafado de um bebê. O som ecoava pela casa, mas parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Você precisa ajudá-la a nascer, a mulher sussurrou, sua voz vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você precisa assumir o meu lugar, uma vida por uma vida. É a única forma de ela finalmente ter paz. Um grito se formou na minha garganta, mas nenhum som saiu. O terror me consumiu por completo enquanto a figura se aproximava lentamente da minha cama. Meu corpo foi encontrado 3 dias depois, quando meus colegas de trabalho estranharam minha ausência. Eu estava na minha cama, encolhida em posição fetal. Minhas mãos apertavam meu abdômen com uma força sobre-humana, e uma expressão de dor insuportável estava congelada no meu rosto. O laudo do legista foi inconclusivo. Ele disse que meu corpo apresentava todos os sinais de um trabalho de parto prolongado e extremamente difícil. Mas eu nunca estive grávida. E havia algo mais. Algo que ele não conseguiu explicar e que nunca foi colocado no relatório oficial. Meu útero estava completamente destruído.
como se algo, de dentro, tivesse tentado sair à força, rasgando tudo em seu caminho. No meu funeral, entre amigos e familiares que choravam, uma mulher se destacou. Ninguém a conhecia. Vestida de preto da cabeça aos pés, com um véu cobrindo o rosto. Ela se aproximou do meu caixão, colocou uma única rosa branca sobre a madeira e se afastou em silêncio. Minha prima, comovida pelo gesto, se aproximou dela. "Que rosa linda!" ela disse com a voz embargada. "Posso ficar com uma também, para colocar no meu quarto, em memória da Laura?" A mulher de véu preto parou. Virou-se lentamente, o véu balançando com um movimento. Através do tecido escuro, um borrão pálido pareceu se curvar em um sorriso. "Claro," ela sussurrou, a voz como o farfalhar de folhas mortas. E então, ela fez a pergunta: "Para quem você gostaria de dá-la?" Obrigado por assistir até aqui. Histórias como essa nos lembram que algumas tradições antigas e avisos dos mais velhos podem esconder verdades que nossa lógica se recusa a aceitar. Se você gostou desse relato e quer mais histórias que vão te deixar acordado à noite, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma troca que o além tem a nos oferecer. Até a próxima!